Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos nossos espectadores ao nosso humilde podcast Tudo é Possível Podcast. Vocês já sabem que sou Karim Feres, meu parceiro virtual Fábio Wood, que às vezes tá, às vezes não tá, hoje não tá, hoje tá, não sei, vamos ver se vai estar ou não tá. E eu recebendo toda semana convidados interessantíssimos, ilustres, com histórias maravilhosas para contar. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu vou falar para você, inscreva-se no canal, que é muito simples, é só bater lá, inscrever-se, que para você não custa nada e ajuda muito a gente do lado daqui. Então, sem mais delongas, vamos chamar a entrevistada de hoje, Paula Leal, seja bem-vinda. Ô, Karim, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Karim, o Fábio, seu parceiro oculto, é isso? Que a gente Isso não sabe mesmo. se tá, não tá? Isso Vou mandar mesmo. um abraço pro Fábio Manda, também, né? anda, daqui a Sabe, pouco- vai que ele aparece? Às vezes vem só a voz dele, porque ele é o entendi. nosso parceiro virtual, então às vezes vem a Misterioso. voz dele e fala, alô, oi. Então é melhor cumprimentar, né? Cumprimento. Tipo Deus. Maravilha. Eu que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, Paula, em estar aqui. E eu quero saber de tudo você. Vocês devem saber que a Paula Leal é a âncora do Oeste Sem Filtro, a nova... Como a gente pode falar? Um novo programa digital? Como vai fazer define? um ano já, ano. né, Karim? Essa semana faz um ano de É programa novo, mas digital. não tão novo. Não É é tão novo, novo, mas é um ano, novo, um ano é é novo. novo, com Um ano é novo. certeza, exatamente. E é um... Como se diz? É um noticiário? É um Como- jornal ao vivo, todos os dias, segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h45 da tarde até as 19h45, sempre ao vivo, No YouTube. no YouTube. No E YouTube. hoje nós transmitimos o programa em cerca de 20 rádios e web rádios aí no Brasil. Ah, que legal. Dá uma abrangência de quase 7 milhões de pessoas. Que legal, né? A gente tem que esse legal. alcance hoje com as rádios e web rádios, além do nosso canal no YouTube, Rumble, enfim, a gente tá aí todos os dias fazendo e legal. acontecendo. Eu falei que eu estava um pouco apreensiva, porque eu sou jornalista, então eu sou acostumada a estar do lado de lá, no seu lugar, É entrevistando. verdade. E hoje a gente vai bater esse papo. Um desafio para mim, mas vamos lá. E já vamos começar já, porque assim, você é jornalista, eu sei que você é jornalista, mas antes eu sei que você fez direito. Pois não eu sei dei se uma você volta para chegar. advogava, se você advogou. Eu conta. dei uma voltinha, digamos, até chegar no jornalismo, né, Carinha? Assim, a minha família, meu pai veio do direito, meu pai foi promotor, procurador, tenho um irmão formado em direito, professor, cunhados, padrinhos. A minha casa sempre foi muito frequentada por juízes, promotores, desembargadores. Então, eu acabei optando pelo direito. Meu pai nunca me obrigou a fazer, né? Quero deixar isso bem claro, mas... Aquela influência natural dos pais, né? que, sabe, fica assim, no ar, né? E eu morava em Santa Catarina, Brusque, uma cidade pequena. Então, o jornalismo ali também era um universo de poucas possibilidades, né? Então, eu acabei optando pelo direito. Então, vamos lá. Eu brinco aqui, as pessoas devem estar cansadas de ouvir eu dizer que eu sou cartesiano. Na época do vestibular, você ficou entre jornalismo e direito? Foi assim? Fiquei, foi. Caramba! Foi bem isso. E aí, eu optei, falei, o caminho mais fácil, talvez. Profissionalmente, né? Olhando Carreira, pro futuro. posso fazer um concurso público, né? E aí foi isso. E eu sempre gostei de estudar. Então, assim, fazer direito para mim não foi um peso. Eu gostava. Gostava de frequentar a faculdade, gostava de estudar. Mas ao longo do curso eu fui vendo que a coisa não era para mim. E aí é um período, né, também, assim, Karim, que a gente vai passando de você primeiro se convencer que fez uma escolha errada, né? Interiorizar a questão, né? Exatamente. Você tem fala, pô, frustração sua, frustração dos pais, frustração exato. da sociedade, né? Você passa 5 anos dedicado ali num curso, aí você começa a ver que não é muito pra você, mas também, o que eu vou fazer? Já tô aqui. Agora já tô aqui, saio e eu daqui, também não sou uma coisa assim, saio. eu não fico só de ficar pulando em várias coisas. Falei, não, agora eu vou terminar esse negócio. Vou terminar e aí depois eu vejo o que eu faço da vida. E aí foi isso, eu terminei, continuava ali naquela indecisão, aquela coisa, eu não sabia muito bem. Eu falei, quer saber? Vou fazer um sabático. Depois de formada. Depois de formada. Quer dizer- na verdade, assim, no meio da faculdade, eu fui fazer um work experience. Eu passei 3 meses nos Estados Unidos, que era um programa para universitários, para estudar, para trabalhar nos Estados Unidos. Então, você ganhava um visto formal para trabalhar. Molecada toda ia pra estação de esqui, para passear, curtir e ganhar um dinheirinho. E aproveitar. Eu não quis ir pra estação de esqui porque eu não gostava de frio. Então, eu fui pra Flórida, apliquei lá o formulário pra Flórida. E fui trabalhar num resort 3 meses. Eu falei, uau, que bacana, gostei. Foi minha primeira experiência internacional, sem pai nem mãe, sabe? Adorei. 20 anos, 20 anos. 20 anos eu tinha. Não tinha terminado, tava no meio da faculdade. Eu falei, bom, se eu parar aqui agora, eu não volto mais. Então, eu vou voltar,
vou terminar esta faculdade, aí depois eu vejo o que eu faço. Aí voltei pro Brasil, terminei a faculdade, aí eu fui para Londres fazer o meu sabático. E foi maravilhoso. Foi, assim, um período da minha vida que eu guardo com muito carinho, porque eu vivi... Londres foi aquela cidade, assim, que foi um divisor de águas para mim, no sentido de... Aprendi que eu gostava de cidade grande, essa coisa cosmopolita. Você entrava num metrô em Londres, você ouvia várias línguas, 4, 5 línguas. Cidade lindíssima. Eu falei, bom, eu quero estar numa cidade grande. Você não morava em São Paulo ainda? Não, morava em Brusque. Então, continuava lá em Brusque. Você fez faculdade lá? Fiz faculdade Direito lá. Fiz faculdade lá. Aí eu fui pra Londres, e Londres era assim, cara, e foi um momento na minha vida, eu acho que eu mais vivi o momento presente. Porque a gente, na vida, a gente tá sempre ou no passado ou no futuro, né? Futuro é ansiedade, passado depressão, né? Momento presente, hoje se fala muito em mindfulness, né? Essa coisa de vamos viver o momento presente. É muito difícil, porque a gente tá sempre nessa correria. E Londres, eu vivi Olha, eu vou... o momento... Eu vou te interromper. Por favor. Até quando você estava falando, eu vivi um momento presente, né? Eu te interrompi nessa palavra, devia ter esperado um pouquinho mais. Mas porque eu fiquei arrepiadíssimo, sabe por quê? Eu vou pedir dica de livros, você sabe mais pra frente. Não é nenhum dos livros que você falou, mas eu acabei de ler um livro que chama O Poder do Agora. Já do ouvi Eckhart falar, Tolle, que é exatamente isso. É exatamente isso, pra gente viver o agora. Porque o passado já foi. Nenhum dos dois existe. Nenhum dos outros dois existe. Nem o passado, nem o futuro. A única coisa que existe é agora. Agora. Isso, você curtindo aqui. esse momento. Exatamente. Né? E quem tá nos acompanhando Exatamente. também. E Londres era isso. Então, assim, eu trabalhava pra ganhar um dinheirinho pra... Eu não pensava no dia de amanhã. Eu pensava assim, eu preciso ganhar um dinheirinho porque eu quero dar uma viajada, agora eu quero ir pro interior, eu quero viajar ali pela Europa, alguns países, né? Então, o que eu preciso fazer pra amanhã, entendeu? Poder pagar o trem. Exatamente. Então isso, claro que não é sustentável. Chegou uma hora que faltavam alguns propósitos. Mas eu tinha 24 anos, tava achando o máximo. Viajei um monte, curtia, fui fazer um curso de inglês. E eu lembro que o curso era assim, das 3 da tarde às 6. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, mas que horário horroroso. Como é que eu vou fazer? 3, me comeu à tarde, no começo da noite. Aí depois eu descobri que esse horário era ótimo, porque eu saía do curso, os bares todos já estavam lá, lotados, entendeu? Tava tudo fervendo, porque, né, o pessoal lá sai do trabalho e vai direto pro pub. Não é que nem brasileiro que vai pra cá se arrumar, fazer hora pra voltar meia-noite, né? Então eu falei assim, gente, esse horário tá maravilhoso. E às vezes eu conseguia um horáriozinho pra trabalhar num pub, dei aula de português pra estrangeiro. Sério? Me virava. No pub? No pub não, que apareceu arrumei uns sites, assim, que você... aí tinha uma amiga que fez letras, ela dava aulas de inglês, falei, também vou ver, que aula de português. Falei, bom, não tenho habilidade, mas vamos lá, né? E aí foi super bacana, conheci gente muito legal e viajei muito. E aí foi meu sabático. E aí, assim, meu pai, no final do ano, eu tava lá, também naquela decisão se fico ou não fico. Meu pai teve um problema grave de saúde, coração, e eu tive que voltar pro Brasil. Foi um período assim, meu pai tava, assim, foi bem delicado. E aí quando eu voltei, Brusque, eu falei assim, Brusque, eu já não quero mais, né, assim, já não é mais pra mim. Você já tinha uma certeza, ainda que negativa. Né? Você falou, esse eu não quero mais. Engraçado. Pra mim, assim, na minha vida, Carinha, assim, eu nunca fui aquela pessoa, eu sei bem o que eu quero, eu vou atrás, sou determinada, tenho isso desde criança, sabe? Eu nunca fui isso, mas eu sempre soube que eu não, assim, não saber o que eu quero, saber o que eu não quero. Então. Que já ajuda, né? Muito, você exclui, né? Não é? Claro. Eu sabia que eu não queria mais Brusque. Aí, assim, eu tinha minha irmã que morava aqui em São Paulo já há 15 anos, minha irmã mais velha. E aí eu falei, bom, então, São Paulo, né? Metrópole. E aí eu vim pra cá, mas passaram 14 anos. Eu amo São Paulo, falo que eu sou paulistana de coração, abracei a cidade. Hoje eu vou pro sul, meus pais moram lá ainda. Gosto, acho uma delícia, mas é férias. Sabe, eu enxergo hoje Santa Catarina, Brusque, Balneário Camboriú, que meus pais têm apartamento lá, eu adoro ir pra lá. Mas férias. São Paulo, eu gosto desse caos, sabe? Eu falo assim, São Paulo é aquela cidade grande. E se eu tô em casa, eu tô em casa por opção, não por falta de opção. Exato. Entendeu? Exatamente. Porque eu tinha cidade pequena, eu falei, não tenho o que fazer. Né? Aqui não, eu tô em casa, tô em paz. Exatamente. Entendeu? Porque eu tenho um mundo de opções, olhei ali, não, hoje eu quero ficar em casa, tá tudo bem, quero ler um livro, quero ver uma série, quero ver um filme, quero ver um podcast, entendeu? Mas então eu tô em paz. Tá, mas aí então você voltou de Londres, e aí?
Aí Pois você é. voltou, porque seu pai tava doente. Mas aí passou essa coisa dele, eu sei. Passou. Meu pai tá super Tá bem, super bem. 82 anos, Caramba, tá assim, 82. nota 10. Como é o nome dele mesmo? João José Leal. João José Leal. É. Olá, doutor João. Ele tá assim, Abraço. olha, foi um período muito difícil e ele tá assim, viaja muito. Que bom. É um cara que sempre me ensinou muito buscar o conhecimento, sabedoria. Meu Ética, pai né? Porque eu valores, conheci ele. valores. Meu pai é um cara muito estudioso e fez a vida com estudo, né? Meu pai veio de uma origem muito humilde, pobre, casa madeira, ele mais 6 irmãos. Caramba. E fez a vida com um estudo. Com estudo. Meu pai ganhou uma bolsa de estudos, fez direito Na também. faculdade, Ganhou uma bolsa de pra estudos faculdade? pra estudar na França. Não, mas Não, depois ele da passou na faculdade. Federal. Ele passou na Federal. primeiro, então quer dizer, passou na Federal Passou primeiro. na Federal, era funcionário da Caixa Econômica Federal, aquela Olha época. que era legal. baita, né? De Aí- um cargo. E aí, depois ele ganhou uma bolsa para estudar na Que França. legal. Depois uma outra bolsa para fazer livre docência na Bélgica. E teve assim... E no meio tempo prestou concurso. Prestou concurso, Ah, passou para depois da promotor. Caixa, E passou sempre, depois de assim, aí o que dá para conciliar é a carreira acadêmica, né? Então ele sempre Exato. foi professor. Foi um Além de professor, assim... promotor, era Um professor muito vocacionado, assim, legal. sabe? Então, sempre nos ensinou muito isso, assim, valores, o estudo, conhecimento, Que legal. enfim. Mas é onde estávamos. Enfim, você voltou de Londres. Aí voltei de Londres, falei, bom, agora eu vou para São Paulo, mas também ainda não sabia o que ia fazer Então. da vida, né? Ainda não sabia o que ia fazer. Trabalhei um pouco com o mercado imobiliário, como advogada, eu prestava serviço para algumas imobiliárias para contratos. Para fechamento de Para contrato. fechamento de contratos. Então, foi um período aqui que eu fiquei em São Paulo trabalhando com isso, mas não era a minha realização, era um negócio que eu fazia. É muito ruim fazer o que a gente não gosta, meu Deus do Se céu. você já na faculdade já tinha sentido que não era exatamente, aí você estava ainda trabalhando É. para ganhar enquanto você... É muito triste. Não vislumbrava. É muito triste. Olha, eu sei, eu passei por isso. E aí fui fazer um processo de coach, né? E aí, nesse processo, Karim, eu resgatei algumas coisas, né? Do passado, da minha adolescência, o jornalismo, o vestibular, lá aos 16 anos, direito de jornalismo. Aí você foi lá atrás. Aí eu fui lá atrás, né? Porque era um coach muito legal, ela era psicóloga mesmo. Então a gente fez um processo meio terapêutico, coach, assim, um pouquinho. E aí ela falou assim: olha, teu olho tá brilhando, você tá falando de jornalismo, teu olho tá brilhando. Olha que legal isso. A gente ia fazendo os exercícios, Aham. assim, né? Tudo puxava pro jornalismo, daí ela falava assim: quais são as possibilidades? Aí, uma delas, graduação. Eu falei, gente, mas graduação? A essa altura? Graduação, velha já, tinha 32. 32, velho. Não, mas assim, né? Imagina, eu entrei na faculdade com 17. Mas o teu pai também não entrou novo, né? Aos 17. O teu Não, pai meu não pai... deve ter entrado novo na Não, faculdade de Direito, porque se ele já trabalhava na Caixa... Não, mas Não, mas ele entrou novo, É? ele entrou novo. Sim, e aí eu falei assim, bom, eu entrei com 17 para 32. Aí eu falei, mas graduação, meu Deus do céu. Mas aí, assim, a gente tem que sair da zona de conforto. Exatamente. Né? Se a gente quer mudança, toda mudança gera um desconforto. Exatamente. Né? E é aquela coisa, você fazer hoje para você ter o resultado mais para frente, não um resultado imediato. Né? Eu acho que isso define muito na vida da gente. Então eu falei, bom, então vamos lá, vamos para a graduação. E aí também a graduação para mim, assim, foi muito bom, porque eu também estava buscando networking, né, contatos. Eu não tinha ninguém na minha família de jornalismo. Verdade, todo Nenhum mundo amigo era jornalista, jurídica. todo mundo careta, né, assim, que ninguém da comunicação. Eu falei assim, como é que eu vou me inserir nesse mercado? Nem sei por onde começar. Verdade. Não sabia, porque poderia fazer uma pós, porque eu já tinha, né, uma graduação, tinha uma pós em marketing de serviços que eu fiz na FAP, podia fazer uma outra pós em comunicação social, sei lá eu. Mas eu falei assim, cara, aí eu ia chegar sem portfolio, sem contato, sem experiência. E querendo alguma coisa? As na pessoas área. falavam, sabe, quer sentar na janelinha, querida? Volta pro fim da fila, né? Falei, então tá bom, vou voltar humildemente pro fim da fila, vou pra graduação, enfim. E aí foi isso, né? Fui estudar. E o curso de jornalismo, aliás, você nem precisa fazer jornalismo para ser jornalista, né? Hoje, eles dispensam diploma. Mas eu fui muito em busca de network e foi exatamente isso que aconteceu para mim, né? Porque o jornalismo é um grande curso de cultura geral. É um curso que eu tive história da arte, língua portuguesa, história do Brasil, ciência política. Uma delícia. Para quem gosta de estudar, gosta de história. Revisitei muita coisa, porque eu já tinha 30 e poucos anos, né? Claro. Então, história do Brasil, uma delícia. Aí você tem mais maturidade para entender os conteúdos, para conversar com os professores. Foi uma delícia.
E aí eu conheci uma professora que a gente... Vou fazer um outro parênteses, porque é bom isso, né? Essa coisa de estudar, porque em duas fases da vida, em muita, né? Quando a gente é muito novo, a gente não valoriza muita coisa que nos é, muito conceito, muito conhecimento que nos é passado e que a gente não valoriza por razões X ou Y, né? Exatamente. Então eu tava com a molecada que, assim, eu não tinha muita identificação mesmo com o pessoal Claro, mais novo. E sim com os professores, né? Agora, claro, tem aquele viés da faculdade de humanas, que a gente sabe. Eu sabia, mas eu não fazia ideia que era tão forte, na faculdade de jornalismo, né? Isso me incomodava um pouco, bastante, nesse sentido. Mas assim, quando o professor deixava a ideologia porta para fora e dava o conteúdo, era maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Nossa, meu curso de História da Arte me deu vontade de continuar depois, entendeu? Porque é isso, é um grande curso de cultura geral, assim, foi muito bom. Foi algo que eu curti. E aí você se identificava mais com os professores, pela faixa etária, pelos professores do que com os próprios alunos. E também, às vezes, pelo desinteresse, né? Porque é o que a gente falou. Claro, a galera você na primeira faculdade, com o pessoal com 17 anos... A galera ficava lá embaixo, no calçadão. Eu fiz Casper Libero, né? Então a galera ficava no calçadão, fumando, curtindo, cerveja, festa. Né? E eu tava em outra. Você tava lá buscando conhecimento mesmo. Exatamente. Conhecimento e network. Exatamente. E aí as portas, pra mim, enfim, foram se abrindo, né? Foram sabendo, mas tive que dar esse movimento, esse start, e realmente sair da minha zona de conforto para buscar a minha realização, né? E eu falo assim, se a gente não tá no caminho, a vida dá um jeito de te trazer de volta. É impressionante, impressionante. E quando você tá no caminho certo, as coisas acontecem, as portas se abrem, né? A gente vai encontrando pessoas boas também no caminho para ajudar, então... Que legal. Aí na faculdade você já se encontrou. Durante a faculdade você se encontrou no jornalismo. Engraçado, veja, encontrei assim, as aulas, muitas eu gostava, mas esse viés da faculdade de humanas, porque você acha que a academia é um lugar plural de ideias, né? Você tem as suas, eu tenho as minhas, a gente discute, não. Né? Não, as ideias dos professores, se você discordar, você tá errado. As professores, aquela coisa assim, marxista, né, positiva, eram pautas às vezes muito monotemáticas, sempre as mesmas coisas. E aí eu comecei a ficar preocupada com o jornalismo. Eu falei assim, gente, eu tô chegando no 2º, 3º ano do curso e... daí foi muito engraçado, eu tava lá no 3º ano, tinha uma revista da faculdade que chamava Casper. E aí tinha um processo seletivo para trabalhar na revista. E aí você ganhava bolsa para trabalhar na revista. Que bom. Eu falei, eu vou fazer. E aí tinha que fazer uma redação e tal, 70 candidatos, eu fui lá, fiz a redaçãozinha e tal. Passei e fui trabalhar na revista da faculdade. Você, dos 70, só você foi era uma vaga. Era uma vaga. E era o editor-chefe, que era um professor, que eu nunca tinha tido aula com ele, mas era um cara muito bacana. E eu fiquei lá quase 1 ano nessa revista da faculdade, que foi para mim um bom estágio, sabe? Eu fazia algumas matérias para a revista, editava algumas coisas, então comecei já a botar o meu pezinho ali, né? Mas era um ambiente que, assim, eu tinha uma diferença de pensamento, de ideias, de valores, que era, assim, meio um abismo, né? E aí começou a passar o tempo, o carinha, eu falei assim, meu Deus, mas onde é que eu vou trabalhar? Eu olhava os veículos de comunicação, aquela coisa sempre... as mesmas pautas, as coisas, eu falei... Começou a me bater um desespero, né? Falei, onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu me imagino trabalhando? Se eu não me identifico, né? Se eu não me identifico com isso... Porque assim, você vai escrever de alguma coisa que você não... é um tormento. É muito difícil. É um tormento. É muito difícil. Você defender uma ideia que não é sua. Tem fatos, né? Óbvio, a gente baseia em fatos sempre. Os fatos são teimosos, né? Como a gente sempre diz. Mas eu falei, caramba, onde é que eu vou trabalhar? Eu olhava os veículos assim, não tinha um alinhamento. E eis que uma professora minha foi convidada para trabalhar num projeto. Só que ela não estava podendo assumir naquele momento, ela tinha outras ocupações. Ela falou, Paula, vai lá tomar um café com o fulano, Kaique. Ela nem foi. Ela não podia, ela não já podia, te indicou no lugar dela. Ela sabia a vaga, mas ela não podia assumir. Ela falou, vai lá tomar um café com o Kaique, que foi meu diretor de redação, um cara que eu tenho um carinho enorme, me ensinou muito. Eu falei, bom, vamos lá, né, ver qual que é. E aí sentei com ele e ele me apresentou o projeto da Revista Oeste, que ainda era um projeto no papel. Eram jornalistas que vieram da Editora Abril,
né? Aí ele começou a falar os nomes. Olha, Augusto Nunes, J.R. Pode falar nomes? Pode. Claro. J.R. Guzzo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel. A gente está formando, então, um time para começar um veículo digital novo, com valores, né, do liberalismo, menos mercado, menos Estado. Né? A gente está aqui defendendo menos intervenção estatal, menos burocracia, defendemos privatizações. Falei, olha só que interessante. E a gente está montando aqui um site, uma revista digital, vai ser lançada sempre uma vez por semana. A gente está buscando um jornalista para ser editora do site. Bom, passei 2 horas de conversa com ele, Karim. No dia seguinte, ele me liga e faz uma proposta. Você quer ser editora do site? Você tá brincando, que legal. Eu falei, vamos nessa. Que legal. Embarquei, eu sou um pouco assim, eu embarco, depois eu me viro, entendeu? Eu falo assim, depois eu vejo como eu faço. Você tinha acabado de se formar? Nada, não tinha ainda. Não tinha se formado ainda? Não tinha me formado, eu estava no meu último ano. Que Foi legal. o ano da pandemia. E aí, é muito engraçado as pessoas chegavam, eu falei, você veio da onde? Que é normal no jornalismo assim, você veio de qual veículo que você trabalhou? O veículo que você trabalhou? E eu olhava e falei assim, então, de onde eu vim? Dali. Eu vim de casa, eu vim de casa, da faculdade, né? No começo me incomodava. Claro, né? Eu tava começando, assim, você tem uma insegurança, imagina. Fui montar uma equipe de 4 pessoas, tirei um site do chão, né? E a gente começou a operação em plena pandemia. Foi um grande desafio, você imagina. Monta uma equipe, a gente ficou em fevereiro de 2020, né? Fazendo o esquenta numa salinha ali, começando a produzir as notas, produzir textos e tal. De repente, vem a pandemia, vai todo mundo para casa. E aí eu tenho que gerenciar uma equipe, um projeto novo, home office. Falei assim, ferrou, né? Ferrou, não vou dar conta, isso aqui não é para mim, coisa de louco. Quem trabalha em redação, o jornalista sabe que é uma loucura, entendeu? Eu falava assim, não parava de vir nota, parava de vir texto. Falava assim, que nem Gremlin, sabe assim, tira um, vem 10, vem 10. E não parava, carinho. Sabe assim, sentava pra ir no banheiro, voltava, tinha texto, e texto, e texto. E ia acontecendo um monte de coisa. E aquela pandemia. E aí, assim, o Kaique realmente foi era o diretor de redação na época. Foi um cara que me ajudou muito, assim, pegou na mão, falou, olha, calma, respira, é isso mesmo, vai dar certo. É assim mesmo, essa loucura. Né? E aí você aprende a lidar. Foi uma grande escola para mim, uma escola assim. Foi a minha segunda faculdade, a primeira faculdade, vamos dizer assim, né? Porque aí você tá nativa ali e é lidar com o fato o tempo todo, lidar com pessoas. Olha, aí eu ia para reunião de pauta com Augusto e o J.R. Guzzo, pessoas que eu li aos 13, 14 anos na revista Veja. Uns ícones, né? Você ia eu olhava e falava assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Sério isso? Aí você vê, tudo é possível. Tudo é possível. Mas nem no meu sonho, Karim, quando eu comecei a faculdade, eu imaginei que eu estaria sentada ao lado dos caras. Fazendo reunião de pauta. Fazendo reunião de pauta. Tinha dias que eu olhava e falava assim, meu Deus, é sério isso? Tô aqui. Legal demais. E eles foram generosos com você? Super. Né? Entenderam o meu momento, o meu esforço, a minha dedicação, que obviamente supria, né, a falta de experiência. Sim, você ia lá e dava o máximo, né? E assim, a pandemia, para mim, nesse sentido, foi boa, porque eu mergulhei, foco total, não tinha nada aberto, não tinha o que fazer, não dava para sair, não dava para viajar, não dava para fazer nada. Então, você estudou, então, assim, se concentrou. Eu mergulhava, trabalhava o dia inteiro, final de semana. Falei assim, agora eu vou aprender esse negócio aqui, entendeu? Tem que fazer a coisa acontecer. E foi isso. Foi uma grande experiência para mim, assim, um projeto que eu tenho um alinhamento editorial, sabe? De acreditar nos mesmos valores, né? Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, especificamente nesse tipo de trabalho, né? Nossa, você é acolhido, entendeu? As piadas, as conversas, sabe? Os interesses. Tem que ter uma afinidade. Claro que você não vai concordar em tudo. Isso eu já aprendi logo no começo. Falei assim, olha, quer publicar o que você quiser? Abre o seu jornal, sua página, o seu site. Verdade. Hoje dá. Verdade. Né? Às vezes um jornalista, eu quero publicar outra coisa. Querido, aqui não dá. Desse jeito não vai dar. Né? E aí você entende que se você quiser, né, determinados conteúdos, você abre um site para você, um jornal, um podcast, aí você fala o que você quiser. E aí você... Mas, no geral, eu tenho um alinhamento muito legal, assim,
com a empresa, e, enfim. E via a empresa nascer, né? Que legal. Viu Acompanhei, eu nascer e ajudou, né? Quer dizer, Exatamente, eu sou parte, assim, você coloca um pouco da tua identidade, né? Você deixa uma marca, assim, né? Então, pra mim, é muito gratificante. Ô, Paula, e eu pergunto aqui, a cena mais marcante dessa trajetória profissional? Então, menina, eu vou te falar que foi a minha primeira cobertura eleitoral. Tudo aqui, assim, ó, jornalismo é o seguinte, eles te jogam no meio do oceano sem boia e fala assim, nada. Mas eu não sei Chega nadar. na ilha. Chega na ilha. A ilha tá Não, mas perto como é que ali. faz, cara? Vai nadando Se aí. vira. Às vezes eles deixam, eles ficam Às ali vezes com o ele fala, barquinho acompanhando. Ou às vezes fala, ó, levanta o braço aí, levanta o braço, agora levanta o outro. Isso, Pronto, às vezes agora eles. vai. Exatamente. Ou às vezes eles acompanham com o barquinho, senão eles se viram as costas e falam assim: Vai embora. chega lá. E foi a minha primeira cobertura eleitoral, ao vivo. E aí a gente decidiu na Oeste que iríamos fazer a cobertura. E aí eu participei, vamos fazer a mesa, vai ter alguns convidados, cientista político, economista, pra gente fazer uma análise e tudo mais. Augusto Nunes na mesa, falei, bom, então Augusto, tá tudo ótimo, tudo certo. A Branca Nunes, diretor de redação, eu e mais uns convidados. A gente entrar no ar 5:30 da tarde, quando encerrar, eleições, encerramentos 17 horas, 17h30 a gente entra para começar a fazer a cobertura, a apuração. Porque assim, a hora que termina, todo mundo quer saber da apuração, né? Porque praticamente em tempo real a gente acompanha as urnas, né? Depois, quando termina, é que você faz análise política do resultado. Mas aí, durante é mais a cobertura mesmo, né? E aí, a gente começar às 17h30, chega o Augusto, às 17h22, assim, no estúdio, tranquilo. Aí começa a microfonar e a gente ali desesperada. Eu, né? Augusto, como é que vai ser? Você vai apresentar? Ele falou assim, olha, como eu vou comentar, eu acho melhor não apresentar. A Paula apresenta. 5:25. Aí eu falei, não deu nem tempo, cara, a gente ficar nervosa. De ficar, se assustar. Não né? deu tempo de ter piriri, não deu tempo de nada. Porque eu botei o microfone, sentei, abriu a câmera e falei assim, olha, ou eu vou dar, agora vai dar um branco aqui, não vou falar nada, ou vou ter que dar um jeito, entendeu? E aí eu dei um jeito, mas assim, eu nunca vou esquecer, porque ele, assim, me jogou, claro, ele estava aqui do meu lado, né? Foi calculado, digamos, mas foi isso, assim, me botou na fogueira e falou, vire-se. Eu nunca tinha feito uma cobertura eleitoral. Aí a gente tinha combinado de fazer uma entrevista no começo. Aí o cara do ponto falou, corta essa entrevista, porque o pessoal quer ver resultado, quer ver resultado. E aí eu comecei a cantar resultado, tipo bingo, assim, né? Agora vamos para o Pará, vamos abrir a urna do não sei o quê. Aí comecei a brincar com a coisa. Falei, vamos nessa, né? E porque você tem que relaxar, senão a coisa não flui. Então foi uma cena que realmente me marcou e me lançou, assim, né? Pro ao vivo, porque é uma adrenalina diferente. Tudo pode acontecer. Aí você tem que estar preparado, tem que estar muito ligada. E isso também, Karim, é outro. A apresentação ao vivo, um programa ao vivo, é presença. 100% de presença. Não dá pra você pensar o que você fez ontem, nem o que você vai fazer daqui a pouco. É o agora. Porque de repente você para de falar, eu tenho que te perguntar outra coisa. De repente eu tenho que chamar o comercial, de repente eu tenho outro assunto, de repente cai um breaking news aqui, eu tenho que dar na hora. Eu tô pensando o que eu vou jantar, não dá? Exatamente. Não tem como. Então eu, que sou um pouco, às vezes, meio avoada, esse trabalho me centra e fala assim, ó, é o agora. 110% de entrega. Sabe? Porque tem dias que às vezes. Tem dias que a gente finge que quer trabalhar, sabe assim? Que tá assim, É verdade, não dormiu né? direito, ou Todo tá de mundo tem esse ressaca, ou brigou com a mulher, entendeu? Ou tá de saco cheio, vou dar uma fingida, tá só de corpo presente, entendeu? O meu trabalho não dá. Ali, quando eu apresento um programa 2 horas ao vivo, eu tenho que ter entrega 110%. Senão, não funciona. Esse dia da apuração durou quanto? Porque foi Durou mais. 3 horas eu fiquei no ar. Aí no segundo turno eu fiquei 4 horas no ar. Mas você não sente, é impressionante. Não sente, né? Quando a gente tá fazendo o que ama, né, Paula? Quando a gente tá fazendo o que ama, é um banheirinho rápido, entendeu? Vai e volta. É isso. E vai tocando. Vai tocando. É isso. Quando a gente encontra o que gosta mesmo, o propósito que você faz bem, as pessoas te elogiam e você fala, pô, mas será que eu mereço tudo isso? Não é assim? Porque a gente faz naturalmente. É o dom. É isso que o pessoal fala, né? Dom, talento, é isso, não é? Exatamente. Então, pra mim, foi inesquecível, assim, sabe? Foi meu batismo. E o que você acha que tinha alguma coisa impossível? Bom, eu acho que já foi... É isso, né? Porque você...
É. Eu costumo perguntar para as pessoas, tinha alguma coisa que você achava impossível e conquistou? No seu caso, você acabou de falar, né? Quando que eu imaginei ser âncora de um programa, tá uma reunião de pauta. Desculpa, eu perguntei e estou respondendo, Não, mas é isso mesmo. que É isso seja. mesmo. Com essas pessoas que eu tenho uma admiração, assim, absurda. O J.R. Guzzo, o Augusto Nunes, tem os textos, melhores textos do Brasil. Assim, eu olho, eu leio aquilo, eu falo, gente, é impecável. E eu lia os caras aos 13, 14 anos. Entendeu? Então, pra mim, realmente é uma grande realização, sabe? E é o que eu te falei. A gente tá no caminho e as coisas vão acontecendo. Porque aí veio outro desafio na minha vida, que foi apresentar um programa. Porque até então eu estava como editora do site. Ah, é verdade, né? Digital. Estava no bastidor. Escrevendo matéria, escrevendo Quanto texto, tempo você ficou editando. nisso? Fiquei 2 anos e meio. E como que Aí veio a passou? transição. Aí o como que foi? aconteceu? No final do ano passado, a Revista Oeste decidiu fazer um programa diário, um jornal diário, segunda a sexta-feira, com notícias política, economia, enfim. E aí me convidaram para ser apresentadora, para ser a âncora. E aí realmente não dava para conciliar, entendeu? Na redação, Ficar né? com o site, Muito ficar com o pesado. programa. Porque assim, não é que eu sento ali assim, às 5h45 e é isso, né? Tem toda a preparação, tem as pautas que a gente faz, a seleção de pautas, tem os textos, tem as entrevistas, enfim, tem todo um Convidados. preparo, né, para o programa ir ao ar sempre às 17h45. Então, aí eu saí da operação do site e fui pra TV, né? Fui pro audiovisual. E foi também um grande desafio, porque apresentar um programa diário, 2 horas, ao lado, Augusto Nunes, Ana Paula Henke, hoje, Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, foi um negócio gigante pra mim, né? Guilherme Fiuza estava no começo da empreitada com a gente. Imagina o programa de estreia. A gente estreou numa quarta-feira, tipo 23 de novembro, nada a ver. Data nada a ver, né? Isso. E a gente falou assim, a gente não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Enfim, o programa está completando 1 ano, né? E é um sucesso absoluto. Você até me falou que teve um dia recente agora, que teve a gente tava recorde. 90 mil pessoas simultaneamente assistindo o programa. É muita gente, se a gente pensar, né? Que legal. Fora que hoje a gente transmite o programa em várias rádios e web rádios no Brasil, com alcance de 7 milhões de pessoas. Então, o programa tá ganhando corpo, né? Assim, uma outra coisa também que nunca tinha acontecido comigo é ser parada, né? Ser reconhecida, tirar foto. Um negócio diferente, né? Falei assim, cara, é muito engraçado isso pra mim, sabe? É uma coisa nova, né? Então, já aconteceu. Tá na rua, Paula Leal, tira uma foto. legal, É muito legal. bacana, assim, porque as pessoas gostam, carinho, né? E te acompanham todo dia. Então, tem uma intimidade, né, com você, que é muito legal, assim. Então, obrigada pelo trabalho. Isso nos enche de orgulho, assim, é muito legal, esse reconhecimento, sabe? É muito bacana. E o YouTube é uma plataforma que veio para ficar, né, Paula? A internet mudou muita coisa no mundo, Sim, sem dúvida. né? E as TVs, né, estão talvez um pouco ultrapassadas. Não sei se A molecada, eu acho que o pessoal mais novo não usa mais TV, né? Tá sempre no YouTube, né? Acabou a grade. Tem mais grade. É isso, porque as pessoas não querem mais aceitar o que vem imposto, né? Ó, é isso, aí meio-dia é tal, meio-dia e meia é tal, 2 horas é tal, não sei o quê. Cada um quer buscar o seu conteúdo e assistir na hora que ele quiser, pausar a hora que ele quiser e rever e ver na velocidade 2, né? Exato. Então, assim, mudou muito, né? E deu oportunidade para muita gente. Pois é. Né? Mostrar o seu trabalho, mostrar o seu conteúdo. Pois é. Né? Nós aqui, ainda pequenos, mas acreditando nesse podcast, que é o Tudo é Possível, que é isso, mostrando a vida das pessoas, assim, claro. A vida e as conquistas, né? Claro. E qual seria o melhor momento da sua vida? Na verdade, a melhor coisa que aconteceu com você, acho que você já falou aqui também. Já falei, que foi realmente o meu sabático. Eu fui falando, né? Coisa de jornalista. Não, é ótimo. Amanda vai parando. A gente vai... mas foi meu sabático em Londres, porque isso, Karim, foi meu momento presente. Eu coloquei também... Eu tava pensando, né, que assim... Como é que é a pergunta? Que melhor... a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeiro foi nascer, foi viver a oportunidade da vida. Então isso eu agradeço muito a meus pais. Legal, né? Isso é óbvio, né? Mas isso é óbvio, nascer para acontecer as coisas. Mas, cara, gratidão pela vida. Isso que eu ia falar. Né, é fundamental.
né? E você não esquecer da sua ancestralidade, Isso. dos seus pais, de onde você veio. Exatamente. Então, essa gratidão eu tenho, né, comigo, dos meus pais, da família, do núcleo que eu vim, porque eu sou parte, né? E os meus valores, as minhas crenças, muito vêm dali, né? Então, a primeira gratidão pela vida. E aí, depois, vários momentos, mas eu acho que o meu sabático em Londres foi realmente um ponto, assim, de virada, um turning point na minha vida, assim, sabe? Para muita coisa. Legal demais. Deixa eu só também destacar isso, porque parece óbvio, né? A oportunidade de nascer, mas a gente tem que agradecer os nossos ancestrais, né? Todos os nossos antepassados, por eles terem se encontrado Verdade. e terem topado, né? Exatamente. Os nossos pais, nossos avós, né? Topado esses desafios pelos quais eles passaram, que a gente não tem a menor ideia hoje em dia quais foram. E a gente traz muita coisa, né? Traz muita coisa. Com certeza. E eu perguntei também se você já viveu alguma cena digna de filme. Pode ser filme de terror também, Pode, qualquer uma. Qual que você pôs aqui? Porque é o seguinte, estava pensando, né? Foi um sobrevoo, uma ideia genial que eu tive de fazer o sobrevoo. Meu marido, na verdade, teve a genial ideia de fazer o sobrevoo pelas linhas de Nazca, no Peru. Você já ouviu falar dessas linhas de Nazca? Uma civilização antiga no sul do Peru. Umas 4 horas de Lima. E eles faziam figuras nas pedras, geoglifos, que eles chamam, né? Com figuras de animais. Então, tinha o beija-flor, o macaco, o bem-te-vi, a lhama. Mas, assim, figuras gigantes, de 200 metros de diâmetro. Sério? Que eles ofertavam para as divindades. Aí tem até uma polêmica, se era comunicação com os ETs, extraterrestres, enfim. Aí cada um acredita no que quiser, né? Mas, talvez a teoria mais aceita é que a civilização antiga fazia essa comunicação com os deuses, oferendas, né? Então, eles desenhavam na pedra essas figuras. E aí você tem uma opção de fazer um passeio de avião, um aviãozinho, para sobrevoar e ver de cima, porque elas são gigantes. Você né? só vê de cima. Só vê de cima. Bom, cheguei, aviãozinho pequeno, 8 lugares, um em cada lado, porque tinha que, né, tem que distribuir ali o peso. Fiquei bem atrás do copiloto. E aí você assim, e atrás tinha uma turma de alemães, assim, super animados, tipo 70 a mais a turma, assim, né? Tudo com máquina de câmera fotográfica, aquela coisa. De pescador. Super, assim, aquela coisa, assim. Eu olhei, eu gosto de ficar bem na frente, assim, sentei atrás do copiloto, falei, vou ficar aqui, garantir meu lugarzinho e tal. Enfim, e a turma atrás. Cara, aí você sobrevoa, você fica uns 40 minutos até chegar nas linhas. Quando ele chegou, ele falou assim, olha o macaco. Pegou o avião e fez assim, virou o avião de lado. Você tá brincando. E começou a girar. Pra vocês verem. Pra ver os 4 de um lado. Sei. Aí, vira ele volta, do outro lado. gira e começa. Bom, na primeira, quando o avião fez assim, eu peguei um saco e comecei a passar mal. Mas assim, passar mal com vontade. Sei. Com vontade. E eu tava atrás do copiloto. Não só abstratamente, não, foi materialmente literal. mesmo. Aí comecei a passar mal, mas muito mal. E o cara viu que eu tava passando mal. Só que é o seguinte, claro, eu tava atrás dele, né? 1 saco, 2 sacos. Você tá brincando. 3 Você sacos. foi enchendo 3 sacos. E eu fechei o olho, aí ele falava, agora é o bem-te-vi! E agora é o colibri! E eu num desespero, eu falei, gente, quando é que vai acabar esse voo? Porque é o seguinte, você tá passando mal, você quer chão, você quer terra firme. Claro. Entendeu? E eu falava assim, eu tô desesperada, é que eu vou morrer. Fechei o olho, eu chorava. Super, curtindo os alemães ali. E vira! E aí, sabe, daí eu acho que o piloto viu que tava agradando a turma de alemães. Aí que ele girava mesmo. E eu não podia abrir o olho. Se eu fizesse assim, às vezes eu dava uma espiadinha pra ver o macaco ali, às vezes eu tive o rabinho do macaco, já passava. Que coisa, hein? Rapaz, eu desci do avião. Depois, sei lá quanto tempo durou esse inferno. Tipo, pra mim foi uma vida. Entendeu? Eu acho que eu vi, assim, a ponta do colibri e foi só isso que eu vi. Sei, o primeiro. Paguei uma nota. Não, o macaco. O rabo do macaco só. E fechei o olho. E assim, paguei uma nota pra ver o rabo do macaco. Desci. Ainda passei mal. Fui pro hotel, passando mal. Eu cheguei, eu tava assim, branca, com uma raiva. E aí depois eu descobri que, assim, é comum as pessoas passarem mal, que eu poderia ter tomado um remédio. Sim. Que eles fazem acrobacia, que é só você pedir pro cara não fazer acrobacia ou combinar com o cara. Ou podiam ter me alertado. Olha, eles fazem acrobacia no ar. E aí eu poderia ter escolhido, né? Eu quero ou não quero ir pro passeio.
Mas, rapaz, foi um negócio, assim, inesquecível, né? Então foi filme de terror. Uma cena de filme de terror ou de comédia, né? Ou Mas olha, comédia. eu nunca passei tão Pra você, mal terror, mas na pros outros, minha comédia. Eu morri de vida. rir, Foram os uns alemães... 3 sacos. Não, e a vergonha, né? Depois de sair do avião, assim, eu passando mal daquele jeito. E a turma nem aí, né? Claro. E o Estavam- teu marido Então, também assim, tava... eu fiquei puta, porque na verdade a ideia foi dele, né? É. De ver a tal da linha de NASCAR. Mas tudo bem. Daí depois, passei a tarde inteira no hotel, assim, deitada, sem comer agarrada nada. na cama. Dormi. O estômago na colou, o estômago colou aqui nas costas, cara. Você imagina. Foi um horror. Bom, saindo dessa cena de terror, eu queria agora falar de uma coisa positiva, então. Livros. Livros. Que livro te marcou positivamente? Então, eu gosto muito do 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, do Jordan Peterson. Legal. Você conhece? Conheço. Eu acho que é um livro de cabeceira. Aliás, ele fala também um pouco isso do agora, do Super. presente. Ele é um psicólogo clínico, né, acadêmico, canadense. Virou um hit nas redes sociais, best-seller, assim, porque ele começou também muito meio contra o sistema, sabe, carinha, assim. Começou a falar muito sobre guerra cultural, ideologia de gênero, politicamente correto. E esse 12 Regras é um livro que a princípio pode parecer autoajuda, mas eu iria muito mais para autoconhecimento, né? Do que pro autoajuda, porque autoajuda às vezes pense positivo, que tudo vai acontecer na sua vida. Não, e ele é um cara que sua responsabilidade pela sua vida, o que você pode fazer, né? Ele é aquele cara que começa assim, ó, em vez de você ficar pensando que precisa, né, salvar as baleias jubartes lá longe, arruma o seu quarto. Você arruma a sua cama todo dia? Né? Essa molecada que agora tá assim, não vou usar mais canudo, plástico, preciso salvar os peixes da Oceania. Bem longe, né? O problema é que tá longe, né? Sim, aí é você melhor, se encanta, né? É. Mas não arruma a cama, não leva o prato da mesa até a pia, não lava uma louça, não ajuda em casa, né? Porque resolva os pequenos problemas da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país e do mundo, né? E aí o pessoal já tá aqui, quer resolver o problema do planeta, mas não arruma a própria cama. E ele veio com isso, assim, alguns anos atrás, isso deu uma boa chacoalhada, né? Deu uma boa chacoalhada. Acho que para quem é pai, para quem é mãe, são as pequenas coisas, a pequena tarefa do dia. Por que é importante fazer a cama, né? Às vezes tem a funcionária, Sim. faça a sua cama, a primeira tarefa do dia. E aí, se teu dia for ruim, pelo menos você vai chegar em casa, a tua cama tá feita, tá bonitinha ali, esperando por você. E que você fez, né? E que você mesmo exatamente, tem valor, né? Pequenas coisas. Então ele tem essas 12 regras. Eu acho assim um livro realmente cabeceira, é um livro para você digerir com calma. Então é tipo, sabe, pegar às vezes uma regra e reler, porque é difícil implementar, muito difícil. Muito difícil. A primeira é que ele diz assim, né? Costas eretas, ombros para trás. Isso mesmo. Né? Legal, né? Você chegar com essa postura, uma postura vencedora. Né? E nem sempre a gente vai vencer, mas o importante é você ter essa altivez, sem soberba, né? Ele traz o exemplo das lagostas, né? Que são animais pré-históricos. Ele fala, essa natureza, poxa, repete esse modelo há milhões de anos. Deve ter alguma coisa certa nisso, né? Que ele fala assim, as lagostas brigam entre si, as lagostas que vencem, que saem fortalecidas, têm mais chance de sobrevivência. As que são derrotadas, elas adotam aquela postura, né? De derrota, já ficam menores, mais frágeis, e aí elas morrem pelo caminho. Então, assim, são regras, às vezes, algumas literais, outras metafóricas, né? E essa, até literal, né? Eu acho que essa questão do corpo fala, né? Da postura que a gente tem que ter na vida. Diante, inclusive, dos problemas, das adversidades, dos fracassos, das derrotas que a gente tem e que faz parte, né? Aliás, ele fala também, em algum momento, que a felicidade é fugaz, né? Que as pessoas ficam tentando atingir a felicidade como fosse um estado permanente. Agora consegui a felicidade. Então agora eu não preciso mais fazer nada na vida, que a felicidade tá aqui. Né? Ele fala muito... Então, tem uma profundidade esse livro dele, assim, que ele fala muito mais, em vez de perseguir a felicidade, é o desenvolvimento do seu caráter perante as adversidades da vida. Porque a vida é isso. Isso mesmo. No final, assim, a gente tá sempre o tempo inteiro descascando abacaxi, cara, resolvendo pepino na vida. E ele é aquele tapa na cara, sabe? A vida não é fácil, não é justa. Acostume-se com isso e é o que você vai fazer a partir disso com a sua vida, né? É isso. E uma outra dica de um outro livro que eu gostaria que você desse aqui para os nossos espectadores. Então, aí tem a ver com o jornalismo, claro, que é um livro que eu li
quando comecei a fazer jornalismo e que eu indico para todo mundo que está fazendo, pensa em fazer, já fez, se não leu, enfim, que é o Minha Razão de Viver, que é a biografia do Samuel Weiner, jornalista, que morreu em 1980. E ele não deixou nada de herança para a família, só fitas cassetes com as memórias dele, que ele mesmo gravava. E o Augusto Nunes reuniu, editou, organizou, escreveu as memórias do Samuel Weiner. Era o Zero Hora que ele fazia? Ele fazia o Última Hora. Última Hora. Última Hora. Ele foi um cara que criou o jornalismo popular no Brasil. Né? Então, e a história dele, Karim, se confunde com a história política do Brasil. Ele foi um cara que conviveu com o Getúlio Vargas, com o Juscelino Kubitschek. Chateaubriand. Sim. A primeira cena desse livro, que daria um filme, é o seguinte. Ele ainda era funcionário do Assis Chateaubriand, no Diários Associados. Ele recebeu uma pauta para escrever sobre a cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Ele está sobrevoando ali no Rio Grande do Sul, e casualmente falam do Getúlio Vargas. O Getúlio tem uma fazenda aqui em São Borja, no Rio Grande do Sul. Onde que é? É aqui umas 2 horas daqui, vamos lá. O Samuel fala assim, vou tentar uma entrevista com ele. E ele estava recluso, o Getúlio, depois do período que ele teve no poder, de 1930 a 45, ele estava recluso, não estava falando com ninguém. E isso que eu te falo que também assim, é uma lição de jornalismo, esse livro. O Weiner fala assim, vamos descer ali, vamos fingir que deu uma pane no avião, a gente desce na fazenda dele, eu bato, vamos ver se ele quer falar comigo. Se ele falar, dá uma boa reportagem. Se ele não falar, eu escrevo também e digo que ele não quer falar com ninguém. Isso é jornalismo, isso aí. Bom jornalismo, que está faltando hoje em dia. Eles descem, ele bate, o Getúlio deu sorte, e também, claro, né, a iniciativa. O Getúlio estava afim de falar, concedeu uma entrevista de 1h30, que mudou a história do Brasil, botou de novo Getúlio Vargas no poder, né, depois a eleição. Em 49, foi em 49, e ele volta para o Rio de Janeiro com o Assis Chateaubriand e com a seguinte manchete, aspas do Getúlio: eu voltarei não como líder de partido, mas como líder de massas. Essa foi a manchete do jornal, que vendeu que nem água. Que legal. E que trouxe Getúlio Vargas de volta. E aí depois vai contando toda a história, a criação do jornal Última Hora. E teve até uma polêmica, porque o Weiner não era brasileiro nato. Ele não nasceu no Brasil. Ele era polonês? De onde ele era mesmo? Bessarábia. Bessarábia? Bessarábia. Onde fica Bessarábia, meu povo? Bessarábia fica no leste europeu, hoje é a Moldávia. Caramba. Ele chegou aqui com 6 anos. Ele era um brasileiro de coração, mas na época você não podia ter jornal que não fosse de brasileiro nato. É verdade. Então ele escondeu essa história. E teve Última Hora. Então a história, assim, de jornalismo, para quem gosta, e história política, sabe? Tem bastidores, assim, incríveis de um período de ouro do Brasil. Para entender política. E Augusto Nunes era jovem quando... Ele não conheceu o Weiner. Ele só recebeu as fitas. A filha dele, e a filha dele escreve até no prefácio do livro, eu queria alguém que não tivesse tido contato com ele para não ter uma contaminação ali. Ela deu as fitas para ele e ele organizou o conteúdo e ficou, assim, um livro espetacular, assim. Espetacular. Pessoal, olha, vamos lembrar, esses 2 livros que foram indicados aqui pela Paula Leal, vão estar um link aí embaixo da nossa entrevista, no descritivo, vai estar esses 2 links. 12 Regras para a Vida, me corrija se eu estiver errado, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E Minha Razão de Viver. Minha Razão de Viver, que é a biografia do Samuel Weiner, escrita pelo Augusto Nunes, através das fitas dele. Exatamente. Genial. Então estão aí para vocês, exclusivamente aqui, as dicas da Paula Leal. Espero que gostem. Vão gostar, certeza. O do Peterson eu conheço, o outro eu não conheço. E olha, não é só para jornalista, viu? Porque eu te falo, assim, a história política realmente do Brasil no momento de efervescência, assim. Necessária. Sem dúvida. Boa ação digna de cinema que você praticou ou pratica? Então, eu tento, assim, Karim, retribuir o que eu recebo da minha vida, graças a Deus, assim, coisas muito boas. Então, agora menos que eu tô numa outra função na Oeste, mas quando eu comecei como editora a contratar gente, a fazer, eu sempre dei muita oportunidade para as pessoas mostrarem o seu potencial, porque eu recebi essa oportunidade, né? Alguém me deu uma chance. Sim, legal demais. Me deu uma chance, e é engraçado isso. Muitas vezes a gente
não consegue retribuir para a mesma pessoa que te deu aquela, que te fez a boa Uhum. ação, né? É o círculo virtuoso que a gente chama, né? E aí isso eu tenho, aí é um legado da minha mãe, que é gratidão. Que Né? Minha mãe legal. sempre me ensinou a ser muito grata por tudo que as pessoas fazem, né, por você. Mas às vezes você não consegue retribuir, né? A pessoa Pra mesma. pra mesma. mesma. Mas daí você retribui para outro. Pra E aí a outra retribui para outra. E aí esse círculo do bem que a gente precisa sempre estimular. Então, eu sempre busquei dar oportunidade para as pessoas, assim, também não sei se isso vai ensinar, ajudar, abrir as portas. Que legal. Né? Ter essa disponibilidade, que eu acho que tempo hoje é aquilo que a gente pode dar, o recurso talvez mais escasso, né? Exatamente. Que a gente Cada tem, vez mais. Cada vez mais. Então, eu, na minha posição de líder ali, como editora, sempre busquei dar essa oportunidade que eu realmente tive e abracei, né, com unhas e dentes. Que legal, Paula. Legal demais. A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu quero deixar uma lembrancinha aqui com você. Não precisa ser uma, pode ser duas. Legal, você muito dá obrigada. pros seus filhos não, sobrinhos, enfim. Para quem você quiser. Meus sobrinhos, tenho dois. Tem dois, então deu Importante. certinho aí. Pronto. E aí também você vai ganhar o presente aqui, que é o principal, que é o desenho que o nosso parceiro Fábio Wood, que não veio aqui fazer nenhuma observação hoje, mas ele tá fazendo aqui o desenho. Olha e só. tá entrando lá. Olha É que isso. bacana, Olha lá, que muito bonito. legal. Gostou? Obrigada. Legal, muito você vai gentil. receber isso depois aqui do nosso canal, mas é muito legal que ele lê a alma das pessoas, olha que legal que fica, verdade. muito bonito. Super bacana. Ô, Paulo, e você tem um presentinho pra mim também? Eu tenho um Uma presente, lembrança. Cadê? Onde você pôs? Ah, Olha então, aqui, está deixa eu ver o que aqui. Ó, dá Deixa eu pra ver o que que você. É um chocolate cacau orgânico da Fazenda Baobá. Exatamente. 70% café. Que eu estava agora na Bahia. É porque você não me perguntou, mas estava aí, né? Olha aí. Hobby, que era, né, o seu hobby, paixão pra mim é viagem. Ah, eu é? amo viajar. Então você me perguntou, eu tô falando já aqui. Eu amo viajar. Ah, E agora acabei de voltar recentemente da Bahia, fui pro sul da Bahia, ali Península do Maraú, fiquei encantada. maravilhoso, maravilhoso. Encantada com esse canto da Bahia, não conhecia. E aí você desce em Ilhéus, que é a terra do cacau. Verdade. Certo? Então comprei Verdade. vários chocolates assim de produtores Legal. locais. Isso é E aí demais. você perguntou, leva um presente. Eu falei, bom, então vou aliar viagens, que é uma coisa que eu amo. Acabei de voltar da Bahia, com comida, que eu também é uma coisa que eu amo. Eu sou uma glutona, É Caí. mesmo? Eu amo comer. Sério? As pessoas falam, mas você é magrinha, você não come. Não, eu como bem. É. Adoro sair pra jantar, restaurante novo, comida diferente, adoro experimentar. Aproveita a juventude, Sabe? Paula. Ó, a mágoa. A mágoa, o ressentimento do cara também, do glutão. Pois é, então, eu adoro. Então eu falei assim, vou juntar as duas coisas, né? Porque eu comprei vários chocolates também desses produtores locais ali em Ilhéus. E então juntei os dois, E Karine. você acertou. porque Olha, doeu pra te dar esse aqui. 70%, eu adoro. 70% com café, adoro. É engraçado, é o que eu gosto, é o que eu compraria num... Então, é o que eu estamos procuro. sintonizados. É o que eu procuro nos lugares, sabia? É. Só, não sei se tem leite. Leite eu evito, mas 70% que é talvez o... tenha menos, mas vai ter Deve menos, ter- deve deve ter ter, menos deve ter um leite, pouquinho assim, mais- né? Mas tá Então é ótimo. E isso. agora, pra finalizar, Paula, eu queria que você desse aqui pra essa câmera aqui, que você falasse para as pessoas que ainda têm dúvida sobre a possibilidade da vida. Porque eu não tenho. Eu acredito mesmo que tudo é possível mesmo. Basta você querer, saber o que quer e ir atrás. Mas enfim, é você que eu quero ouvir de você. Você conquistou aí Olha. essa vida tão jovem ainda e uma vida tão vasta já. Olha, Carinho, vou dizer o que funcionou pra mim e tem funcionado. E o que eu falo pra amigas minhas, não é conselho, mas é uma coisa que funciona pra mim. Esteja em movimento. Eu acho assim, só faz gol quem tá em campo jogando. Só tem possibilidade de fazer gol quem tá em campo. Quem tá no banco de reserva, tá lá dando pitaco, tá olhando, mas não faz gol. É no campo, quando você tá em movimento, que as coisas acontecem. Então, se às vezes você não tá muito motivado no seu trabalho, na sua vida afetiva, amorosa, cara, faça alguma coisa. Mas eu não sei o que fazer. Cara, movimento. Conversa com amigas, às vezes eu tô, trabalho, não sei se é isso mesmo que eu quero. Poxa, tem alguma carreira, algum amigo seu, alguém que você acha que pode ser, quem sabe, que você gostaria de fazer ou trabalhar com aquilo? Marca um café, bate um papo, você não precisa tomar nenhuma decisão, né, precipitada, mas a vida é uma roda viva e enquanto você estiver em movimento, coisas vão acontecendo. Pode não ser exatamente aquilo que você está buscando no momento, mas pelo menos você fez a roda girar. É isso, para mim, que sempre funcionou, sabe?
a coisa tá mesmo, chegou no marasmo, que é um pouco do livro do Jordan Peterson, né? O caos e a ordem. Só ordem, só caos também não dá. Você tem que ter o equilíbrio das coisas, né? E você só vai ser feliz se você sentir que você tá progredindo. Seja lá o que isso significa para você, porque cada um tem o seu significado. Então você tem que sentir que você tá progredindo na sua vida. É isso. Genial, Paula, genial. Adorei, pessoal. Tenho certeza de que vocês também adoraram essa entrevista aqui. Paula Leal, eu sou Karim Feres, o nosso podcast é o Tudo é Possível Podcast, a nossa plataforma principal é o YouTube, mas também estamos nas redes sociais, claro, no Instagram, Facebook, vocês nos acham, aliás, nas plataformas de áudio também, como Spotify, Deezer, etc. Paula, você tá nas redes sociais, quer divulgar aqui as suas redes sociais, alguma coisa? Olha, eu só tenho uma rede social, eu deveria até ter mais, na verdade, mas eu tenho meu Instagram, paulaMleal0510, que eu faço minha interação ali com o público que me acompanha. Vou pedir aqui um like para este podcast, se é possível. Vou pedir para você que se inscreva no canal, que é importante. Boa. Quem produz conteúdo. A plataforma precisa entender que você gosta desse conteúdo para poder recomendar outros também. Ative as notificações para você receber sempre os novos programas. É muito importante para quem produz conteúdo, gente. Olha, eu sei que eu também produzo, né? Dá trabalho, a gente faz com carinho, pensa sempre no convidado e como isso pode inspirar a pessoa que está do outro lado. Eu tenho certeza que essa é a tua busca, né? É a ideia. Então, essa troca, a gente precisa ter essa via de mão dupla também aí com a audiência. Demais, demais. Paula, só tenho a agradecer. Obrigado pela sua presença aqui. Maravilhosa entrevista, maravilhoso papo. E só me resta falar agora. Bora ser feliz. E abraço para todo mundo, pessoal. Valeu!